Olá, galera, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem. E nesse vídeo estudaremos sobre o Segundo Reinado. O Segundo Reinado é um período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. Esse período foi de 1840 até 1889. Em 1840, quando Dom Pedro II foi coroado imperador, após o golpe da maioridade, lá no período regencial, e terminou em 1889, quando a proclamação da República colocou o fim na monarquia do Brasil. Ou seja, foi um período de grandes transformações no país e marcado por importantes conflitos, como a Guerra do Paraguai. Bom, na política, tinham várias disputas aí. Na verdade, lá no período regencial, foram criados dois partidos, que é o Partido Conservador e o Partido Liberal. E os dois se estenderam aí ao longo do Segundo Reinado. Então, durante esse período, haviam grandes disputas, né, aí pelos conservadores e os liberais. Ou seja, essa disputa era muito intensa e tinha impactos negativos para a política brasileira, pois gerava muita instabilidade. Então, o Dom Pedro II acabou encontrando uma saída, que foi promover uma política de revezamento em que uma hora os conservadores estavam no poder, outra hora eram os liberais. Então eles alternavam nessa liderança aí do gabinete ministerial. E isso ajudou um pouco na redução dos conflitos. E ambos os partidos tinham algumas diferenças ideológicas e de classe em que se apoiavam. Por exemplo, os conservadores eram partidários e de uma grande centralização do poder nas mãos do imperador, enquanto os liberais defendiam uma maior autonomia local para as províncias. Melhor, resumindo aí, o Partido Conservador era a favor da monarquia, ou seja, ele gostava ali de quando o poder ficava nas mãos do imperador, né, do rei. Já os liberais, que eram pessoas que tinham influências, né, lá dos ideais iluministas, eles defendiam essa autonomia, né, liberdade e tudo mais. Bom, essa aqui é uma imagem, né, uma charge, na verdade, representando aí aqui o Dom Pedro II na política aí do revezamento, né? A disputa e o revezamento entre o Partido Conservador, que é esse primeiro aqui, que é esse homem que está no cavalo, e o Partido Liberal, que é representado por essa mulher no outro cavalo. Então, ele meio que está tentando controlar esses dois partidos, por isso essa charge aí, né, dele segurando os dois num cavalo aí. Bom, continuando sobre a política. Além de tudo isso, das disputas de poderes e tudo mais, outro fator importante era que continuava o poder moderador. Quem criou esse poder foi o Dom Pedro I, né, no seu reinado aí anterior ao segundo reinado. E ele criou esse poder porque era considerado o quarto poder, na verdade. Ele
era maior e mais forte, né, que os outros 3 poderes. Ou seja, ele era mais forte e passava por cima do poder executivo, legislativo e judiciário. Por isso que ele era considerado o 4º poder. E então, assim como no primeiro reinado, no segundo reinado, o poder moderador era quando o poder ficava completamente nas mãos do imperador, que no caso aí era o Dom Pedro II. Como eu disse, ele estava à frente dos 3 poderes e o imperador tinha o controle de tudo. Então, sempre que acontecia algo que ele não gostava, ele ia lá e tomava alguma atitude porque ele tinha o poder completo para isso. E aí também, nesse período, teve o chamado parlamentarismo às avessas. O parlamentarismo é quando a monarquia está ali no poder, né? O rei, o imperador está no poder, só que ele não tem os poderes 100% na mão dele. Para isso, para distribuir esse poder aí, existe o primeiro-ministro, que ajuda em muita coisa e controla muita coisa. Só que nessa política aqui aconteceu o parlamentarismo às avessas, ou seja, o Brasil funcionava como uma monarquia parlamentarista, na qual o imperador interferia na política sempre que fosse necessário para garantir os seus interesses. Ou seja, tinha o parlamentarismo, né, lá com o primeiro-ministro, só que quando o imperador não gostava de alguma coisa ou acontecia alguma coisa que ele achava que precisava interferir, ele voltava aí para esse poder moderador e mandava em tudo novamente. Por isso o parlamentarismo às avessas. Ou seja, o poder ficava completamente nas mãos dele novamente. Bom, sobre a economia. Nesse período, a economia cafeeira foi o ponto forte. Ela começou em 3 áreas, né, produtoras aí no Brasil e foram divididas em 3. Vale do Rio Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, Oeste Paulista, São Paulo e Zona da Mata, Minas. A produção do café aconteceu primeiramente no Vale do Paraíba. E essa produção de café, né, todo esse processo, ele utilizava principalmente a mão de obra escrava, ou seja, utilizavam os trabalhadores escravos. Inclusive, quando os escravos, né, o número dos escravos foi diminuindo ao longo do tempo, essas produtoras de café se tornaram grandes compradoras de escravos, certo? Então, eles utilizavam muito os escravos aí. Já no Oeste Paulista, eles utilizaram também a mão de obra escrava, mas com o passar do tempo, lá pela década de 1880, essa mão de obra foi substituída pelos imigrantes que começaram a vir para o Brasil em busca de condições melhores de vida, né? Então eles acabaram sendo contratados para trabalharem aí nessas produtoras. Só que era um trabalho assim em excesso, né? Por isso que era considerado trabalho escravo aí. Bom, outro
momento importante aí da economia brasileira durante esse segundo reinado foi o grande crescimento econômico marcado por um desenvolvimento industrial, que foi chamado de a Era Mauá. Trouxe uma prosperidade econômica muito grande e muito forte entre 1840 e 1860. Então, nela a economia cresceu bastante, né? Porque como podemos ver, além da economia crescer muito, foi um desenvolvimento industrial muito forte. E depois disso, durante 1850, teve a Lei Eusébio de Queiroz. Essas leis vinham lá da Inglaterra, que a Inglaterra era um país muito forte, inclusive. E essa lei proibiu o tráfico negreiro. Ou seja, essa lei proibia todo o tráfico ali que vinha lá da África para trazer escravos para os países ali, principalmente para o Brasil. Então, esses recursos que antes eram utilizados, né, na aquisição dos escravos, ou seja, para ter os escravos, passaram a servir para outros investimentos, né, com essa lei Eusébio de Queiroz. Com todos os conflitos que aconteciam dentro do país, né, com tudo que estava acontecendo ali até o momento, com a lei Eusébio de Queiroz, e aí foram criando mais leis. Então, todas essas coisas de abolição, de leis para ajudar os escravos, foi ficando cada vez mais forte e foi contribuindo aí para chegar no fim da monarquia. Então, aqui, entrando na abolição da escravatura. Então, por exemplo, criaram também a Lei de Terras, que foi criada, né, e assinada por Dom Pedro II em 1850, e essa lei determinou que parâmetros e normas sobre a posse, manutenção, uso e comercialização de terras no período do Segundo Reinado. O objetivo dessa lei era estabelecer a compra como única forma de obter essas terras públicas. Desta forma, proibiu os sistemas de posse ou doação para transformar uma terra em propriedade privada. Ou seja, então, a partir dessa lei, as pessoas poderiam comprar aí as terras e as pessoas não podiam tornar aí uma propriedade privada. Depois disso, veio a Lei do Ventre Livre. Essa Lei do Ventre Livre é considerada a primeira lei abolicionista do Brasil. Foi apresentada pelo Visconde do Rio Branco, 1819 a 1880, do Partido Conservador e sancionada pela Princesa Isabel em 28 de setembro de 1871. Essa lei, ela proporcionou aí a liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir deste período. Depois disso, teve a Lei dos Sexagenários. Foi em 1885, após muita resistência, o Império decreta a Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários, que garantia a liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Então, aqui podemos ver, né, um quadrinho aqui e aqui do lado outra imagem para representar essa. Com isso, né, com todas essas leis aí e tudo mais, a abolição da escravatura aconteceu em 13 de maio
de 1888, quando a princesa Isabel assinou essa Lei Áurea. O fim da escravidão foi o resultado de uma intensa mobilização popular e de ação dos escravizados que sempre se rebelaram contra essa instituição. Então, tudo isso acabou contribuindo também para o fim da monarquia. Ou seja, as pessoas estavam acostumadas ali a terem os seus escravos, né, para trabalharem ali para eles e tudo mais. Então, quando teve essa abolição aí, muitas pessoas ficaram furiosas, né, porque não queriam, apesar de que algumas já tinham essa mentalidade aí, elas tinham um pouco mais de conhecimentos, então já tinham essa mentalidade de ter uma abolição, né? E tinha uma mentalidade também de uma república. E por aí acabou fluindo, né? Até chegar no fim da república. É sempre bom lembrar também que, após essa abolição da escravatura, os escravos ficaram assim muito perdidos, né? Até porque não acabou tendo alguma lei ou alguma coisa que ajudasse a esses escravos entrarem para o mercado ali, né, de trabalho, entrarem para a vida ali real, digamos assim, entre aspas, fora ali além do que eles viveram até o momento. Então eles ficaram muito perdidos. Muitos acabaram continuando ali no trabalho em que estavam, porque não tinham lugar para onde ir, né? Não tinham outro lugar. E muitos nem sabiam o que fazer, né, a partir daquele momento ali, porque se acostumaram tanto com essa vida difícil, né? Então, acabaram ficando bem perdidos. Então, essa abolição não foi tão bonita quanto a gente vê por aí. Óbvio que ela foi muito necessária, até porque até o momento ali dos países da América, né? Só o Brasil ainda tinham esses escravos aí, ainda tinha essa mão de obra escrava, então ele precisava dessa reforma, né? Digamos assim. Bom, a princesa Isabel só assinou essa lei porque o Dom Pedro estava muito doente. E ele estava lá na Europa, muito doente. E no momento, a princesa Isabel que estava no trono ali. E ela também estava tendo muitas pressões inglesas e abolicionistas. Então, ela acabou assinando aí essa Lei Áurea, libertando os escravos do Império aí. Bom, como eu disse, a abolição foi no dia 13 de maio. E aqui é uma imagem ilustrativa mostrando aí a felicidade, né, das pessoas, dos escravos que foram libertados aí. Bom, aqui vamos ver sobre a Guerra do Paraguai, que foi outro fator muito importante para chegar no fim da monarquia. Essa guerra aconteceu de 1864 e terminou em 1870. Nessa guerra, o Brasil, Argentina e Uruguai, por meio da Tríplice Aliança, lutaram contra o Paraguai, que era governado nessa época por Francisco Solano Lopes. Bom, o combate iniciou quando os paraguaios aprisionaram uma embarcação brasileira e foi no final de 1864. E, como eu disse, se encerrou em 1870, quando o ditador
paraguaio foi morto na Batalha de Cerro Corá. E um ditador é quando o governador, né? Quando a pessoa que tem o poder ele é muito rígida, é muito autoritário, ou seja, as pessoas não têm liberdade, não têm liberdade de expressão, então a pessoa acaba sendo muito rígida, então por isso que ela é considerada um ditador. Bom, aqui tem uma imagem, né, que mostra e ilustra como foi essa guerra do Paraguai. E, como eu disse, essa guerra foi muito importante para o fim da monarquia. Até porque quando o Brasil entrou nessa guerra, ele acabou entrando em dívidas, né? Apesar aí de ter vencido a guerra, ele entrou em muitas dívidas e isso contribuiu ainda mais para o fim aí desse segundo reinado. Bom, o fim da monarquia, né, acabou chegando. E o Marechal Deodoro da Fonseca, ele liderou as tropas que derrubaram o gabinete ministerial em 15 de novembro de 1889. Desculpa. O fim da monarquia do Brasil foi o resultado do desgaste dessa forma de governo com interesses da elite política e economia do país. Sua queda ocorreu por meio do rompimento com três importantes grupos do país. A igreja, que assim foi um fator menos relevante, mas foi importante, até porque o Dom Pedro já não tinha tanta ligação ali com a Igreja Católica. Lembrando que nos outros governos, né, nas outras monarquias, a igreja era muito importante aí e muito aliada ao rei, né, ao imperador. Já no segundo reinado foi bem diferente, por isso contribuiu para o fim da monarquia. O exército, que também estava muito insatisfeito, né, com esse período aí, com esse segundo reinado, além da Guerra do Paraguai, né, que muitos sofreram, morreram e criaram dívidas enormes. E a elite também escravocrata, ou seja, a elite que era a favor da abolição da escravatura. Então, esses fatores foram muito importantes para esse fim da monarquia. O grupo que teve maior envolvimento com esse fim foi o exército, porque ele ficou insatisfeito, né, com a monarquia, como eu disse, desde o fim da Guerra do Paraguai. Então, esses militares começaram a conspirar contra o segundo reinado. Então, a partir de 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, liderando as tropas militares, tirou o gabinete ministerial do poder. E no decorrer desse dia, os deputados oficializaram a proclamação da República.